noite, mesa diretora, novos diretores, família sonaponense, aos internautas que estão acompanhando os trabalhos, obrigado por estarmos juntos. Que honra ter a família sonaponense aqui presente nesse espaço democrático que é de vocês. Sentimos honrados com o acompanhamento da apreciação desse trabalho na noite de hoje tão importante. Nos honra com a presença das senhoras e senhores. Muito obrigado. Para darmos início em nossa sessão, solicito à secretária, a vereadora Vilma Vieira, a verificação do quórum. Há quórum, portanto, a legalidade para iniciar a sessão. Havendo quórum, solicito a todos que se coloquem de pé. Vamos elevar o nosso pensamento em Deus, o grande arquiteto do universo, o criador do céu e da terra, que nos ilumina nos trabalhos de hoje perante ao município. Declaro abertos os trabalhos de hoje. Para a realização da 15ª sessão extraordinária do dia 13 de novembro de 2014, na sua 35ª sessão legislativa da 6ª legislatura. Pauta para os trabalhos de hoje. Temos somente um projeto de decreto legislativo 002 para apreciação de Vossas Excelências. Em discussão a ata da 14ª sessão extraordinária da 34ª sessão legislativa do ano de 2014, da 6ª legislatura 2013-2016 da Câmara Municipal de Suzanápolis. Em discussão a ata supracitada. Em votação, os nomes forem favoráveis à ata supracitada e permaneçam em seus assentos. Aprovado por unanimidade. Sequência, solicita a leitura do projeto de decreto legislativo 002/2014. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de decreto legislativo 002/2014. Dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Suzanápolis, exercício financeiro de 2012, consubstanciada nos autos do TC 2063-02612. Artigo 1º. Fica reprovada as contas da Prefeitura Municipal de Suzanápolis referente ao exercício financeiro de 2012, consubstanciada nos autos do TC 2063-02612, oriundas do Egrégio Tribunal de Contas de São Paulo, de responsabilidade do senhor Antônio Alcino Vidotti, ordenador de despesas, à época por infringências aos princípios constitucionais que norteiam a administração pública, bem como pela existência de irregularidades que ferem a lei de improbidade administrativa. Lei 8.429/92, Lei de Licitações 8.663/93, Lei número 4.320/64, Contabilidade Pública, Lei número 10.520/2002, Pregão, Decreto de Lei Federal número 201/67. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Suzanápolis, 29 de outubro de 2014. Francisco de Assis Silva, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. José Novaes Santos, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. TC 2063-02612. Exercício 2012. Responsável Antônio Alcino Vidotti. Não é demais lembrar que o julgamento das contas do prefeito municipal é de competência da Câmara Municipal,
constituindo o pronunciamento do Tribunal de Contas de mero parecer opinativo, TSE 20/2001, relacionado ao Ministério Público, José Paulo Sepúlveda pertence, de julho 20 de 9 de 2002. Não se pode dizer que cabe à Corte de Contas julgar as contas municipais. Somente a Câmara que detém poder de julgar as contas do Poder Executivo. Essa questão é por demais simplória, não merecendo aprofundamento. Já se decidiu, e não poderia ser diferente, pois comando da Constituição Federal, que somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, ou órgão estadual incumbido dessa missão. A Comissão de Finanças e Orçamento, em atendimento ao disposto do artigo 216 do Regimento Interno da Câmara Municipal, após analisar minuciosamente as contas da Prefeitura Municipal de Suzanápolis, referente ao exercício financeiro de 2012, consolidado nos autos do TC 2063-02612, sobre elas emite o seguinte parecer. Inicialmente, é de dizer que as contas do exercício 2012 receberam um parecer favorável na segunda Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de julgamento realizada no dia 27 de maio de 2014. Senhor Antônio Cino Guidotti, responsável pela gestão financeira orçamentária no exercício de 2012, foi notificado a produzir a defesa de seu interesse, porém deixou o prazo decorrer em autos. Com a devida vênia, o referido parecer, emitido pela Corte de Contas, não pode prevalecer. Estranha-se o posicionamento, isso porque as contas em questão estão repletas de irregularidade que as compromete a ponto de ensejar a rejeição. As irregularidades ferem todos os princípios da administração pública, insucumbido no artigo 37 da Constituição Federal e importa de improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Com essas irregularidades, não é crível que o resultado da análise seja a aprovação das contas. A agir dessa forma, estar se fazendo letra morta das disposições constitucionais que norteiam e balizam a administração pública. Algumas irregularidades encontradas nas contas serão listadas e explicadas. Fato 1. Houve apontamento por parte da fiscalização do Egrégio Tribunal de Contas que evidenciam a existência de 14 licitações fraudadas. Conforme observado as folhas 42 do relatório da fiscalização, folhas 42 do volume 1, nas licitações pregões 06, 08, 09, 13, 15, 19, 20, 23 e 24, 26, 27, 28, 29 e 30 de 2002. Não ocorreram publicação de aviso de licitação, ou seja, sem a publicidade não haveria participantes. Evidentemente que tais licitações foram objetos de fraudes. Isso fica claro na medida em que o próprio agente fiscalizador informa que recebeu da administração de 2012, na unidade regional, exemplares de jornais com as publicações folhas 42. No entanto, descobriu-se que os referidos jornais são edições da Folha Regional de Jales, cujo jornal jamais teve contrato com o município, e referido jornal informou o Ministério Público, folhas 47 do volume desta Câmara, que não prestou serviço de publicações de editais de licitação para a Prefeitura de Suzanápolis durante o ano de 2012. Então se descobria que os mesmos jornais fornecidos pela administração de 2012, na data
encomendaram periódicos em algum jornal com inserção falsas de editais para enganar o Tribunal de Contas. Porém, tudo foi descoberto. Vale notar que em 2012 o município mantinha contrato com o jornal A Semana, com sede em Pereira Barreto, para as publicações oficiais. Também é importante notar que a Prefeitura não pagou nada para o jornal Folha Regional no ano de 2012. Para que eles fizessem a publicação dos avisos de licitação e demais atos oficiais, e não deixa qualquer dúvida acerca da falsidade dos jornais apresentados pelo ex-prefeito Antônio Alcino Guidotti. Nas folhas 71 dos autos da Câmara, há certidão do contador Avelino Pereira da Silva, que, cumprindo ordem do Ministério Público no processo de inquérito civil número 14.034.000.408/2013, dígito 2, certificou que não houve nenhum pagamento para o jornal Folha Regional de Jales, nos seguintes termos: não foi encontrado nenhum registro de pagamento de despesa em nome das empresas denominadas Folha Regional e Luciana Cristina Bologna, Jales ME. Está claro, portanto, a falsificação. Somente essa situação já seria o bastante para macular as contas. Mas vamos em frente. Fato 2. Pregão 28/2012. Objeto: aquisição de materiais de construção. Conforme citado acima, o pregão número 28/2012 foi uma das licitações fraudadas por falta de publicação do aviso de licitação no Jornal do Município e também por outras inúmeras falhas apontadas no relatório do Tribunal nas folhas 28 e 29, concluindo que a falta de publicação da adjudicação, homologação e extrato de contrato, notadamente do aviso de licitação, inexistência de pesquisa de preço, ausência de assinatura nos documentos de autuação do processo licitatório, apresentação de apenas um fornecedor local, afronta os princípios da legalidade, publicidade e eficiência, assim como o artigo 21, inciso 2 e artigo 38 do caput da Lei Federal 866/93, Lei de Licitações, artigo 4º do inciso 1 da Lei Federal 10.520/2002, Lei do Pregão. Na verdade, todas essas falhas só levam a um entendimento: não existiu licitação. No ano de 2012, tanto nessa aquisição de materiais de construção, quanto em outras diversas compras, não houve licitação. Houve compra irregular de inúmeros bens e serviços, contrariando todas as normas legais e afrontando todos os princípios constitucionais. Posteriormente a essas compras, houve um simulacro de licitação, ou seja, montaram uma licitação muito tempo depois para dar áreas de legalidade. Só não conseguiram fazer as montagens dos jornais falsificados a tempo. Houve afronta ao princípio constitucional da legalidade porque a administração não seguiu a lei. Houve afronta ao princípio da impessoalidade porque as empresas que vendiam para a Prefeitura Municipal eram apadrinhados políticos, uma vez que a Prefeitura se utilizava de fraudes para extirpar qualquer concorrência licitatória. Houve afronta à moralidade, consiste nas vantagens direcionadas às empresas protegidas. Foi afrontada também a publicidade, uma vez que nenhum ato licitatório foi publicado no jornal contratado. Aqui mais uma ilegalidade, já que o jornal, que foi pago para prestar serviços de publicidade,
nem chegou a fazer o trabalho para o qual foi pago, já que não publicou atos administrativos. E mais um crime uma vez que a administração tentou encobrir: a falta de publicidade dos atos com a falsificação de outros jornais que não tinham contrato com a prefeitura e nem receberam nada, o que evidencia que não houve mesmo tais publicações. Por fim, a eficiência da gestão da coisa pública foi ferida de morte ou não. Realizar licitações é certo que não se pode garantir que houve compra de materiais pelo melhor preço. E sem concorrência entre as empresas, como de fato inexistiu, certamente o preço dos produtos não correspondeu à melhor contratação. Não bastasse todas essas fraudes, o material comprado pela prefeitura não foi entregue, apesar de ter sido pago corretamente. É fácil ver que o produto não chegou à prefeitura. Tratava-se de materiais para construir a rede de abastecimento de água das casas do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Dentre outros produtos, havia muitos tubos, canos de tamanhos grandes para serem utilizados na rede mestra. As notas fiscais foram emitidas em 21 de 12 de 2012 e 27 de 12 de 2012, ou seja, 10 dias no fim do mandato do prefeito municipal. Eram tantos materiais que, em declaração das folhas 257 do anexo 2, o servidor do setor, Paulo Antônio da Cunha, diz que daria para encher o caminhão. No mês de dezembro de 2012, havia somente um muro em construção. Além dele, todos os funcionários do almoxerifado municipal que trabalhavam com serviços de água e esgoto, folhas 90 e 94 dos autos do volume da Câmara, foram ouvidos e ninguém soube apontar onde estão esses materiais, chegando a dizer que não viram os produtos em nenhum momento no almoxerifado. O proprietário da empresa, que supostamente teria vendido os tubos e o encanamento, disse, folhas 95 dos autos da Câmara, que no final do ano foi chamado na prefeitura para fazer documentação para emissão de notas fiscais e recebimento. Após a documentação, assinei um contrato e emiti notas fiscais cujos produtos já haviam entregue ou retirados na loja. Pela fala acima, está confessado que houve fraude na licitação, já que o dono da empresa disse que foi chamado para fazer a documentação de produtos que já havia entregado. Ora, isso não é o que manda a lei de licitações. Primeiro, a empresa entregou os produtos, depois foi chamada para assinar os documentos que limularam a licitação, mas claro, não poderia estar. E o empresário ainda disse, não tenho conhecimento dos trâmites internos relacionados no desenrolar da documentação relacionada à licitação. Significa dizer que se ele não tem conhecimento da licitação, é porque nunca participou de nenhuma licitação da Prefeitura de Suzamata. Para a Prefeitura pagar os produtos das notas fiscais, houve necessariamente a participação do servidor José Luiz Gava, que é o genro do ex-prefeito, também vereador, e também almoxarife municipal, declarando no verso da nota fiscal que os produtos haviam sido entregues. Bom, tubos e encanamentos que dão para encher um caminhão no valor de mais de R$21.000 não desaparecem no ar. Então, onde estão esses materiais? Mesmo confessada a fraude à licitação, até hoje nem o ex-prefeito, nem o almoxarife José Luiz Gava souberam dizer onde teriam sido utilizados tais materiais.
suficientemente claro que os materiais não foram utilizados em nenhuma obra do município, nem estão no almoxerifado da prefeitura de modo mais límpido que a água da fonte que houve desvio do dinheiro público no momento em que a prefeitura realizou o pagamento de materiais que não recebeu. Nem mesmo o agente do Tribunal de Contas encontrou os materiais, e assim diz folha 53 do volume 1. Conclui-se que não há comprovantes nos locais e destinação da efetiva utilização dos bens objeto desse contrato em ofensa à disposição dos artigos 62 e 63 da Lei Federal 4.320/64 e aos princípios da transparência e da eficiência. É patente que houve desvio de dinheiro público que implica em crime de responsabilidade, improbidade administrativa. É ofensa aos princípios constitucionais e normas que regem a administração pública. Mas um fato grave, por si, já seria o bastante para macular as contas. Mas vamos adiante. Fato 3. Pregão 19/2012, 26/2012. Objeto: aquisição de medicamentos. Em ambos os pregões, não existiram publicidade, ou seja, não houve publicação de editais ou dos avisos de licitação. Mais uma vez, fizeram uso de jornais falsos, cujas publicações não existem naqueles que efetivamente circularam na época. Sobre a publicação nos jornais, o Tribunal de Contas reportou, folha 45 do volume 1, publicação no Jornal A Semana em 20 de nove de 2012, Jornal Oficial do Município, apenas do edital de adjudicação e homologação, na mesma data de publicação dos extratos do contrato. Publicação do aviso de licitação, não houve. Folhas 2014, 214, 215 e 217. Essa situação, além de criminosa, também fere todos os princípios da administração pública e leis que regem a matéria. Curiosamente, era o genro do prefeito, à época, e atual vereador José Luiz Gava, que atestava o recebimento dos medicamentos, porém não há destinação dos mesmos. Referidos medicamentos não foram entregues nos setores da saúde. Nesse sentido, a declaração perante a Promotoria de Justiça nas folhas 74 a 80 dos autos da Câmara. E pessoalmente, na qualidade de presidente da comissão, que firma esse parecer, compareci junto ao setor de assistência social, indagando sobre a existência, à época, dos medicamentos supostamente adquiridos pelos pregões em questão. Os servidores foram unânimes ao afirmarem que lá não foram entregues. Se isso tivesse sido ocorrido, seria cadastrado no setor do controle de entrega aos usuários. É inadmissível que a Prefeitura tenha distribuído quase R$100 mil de medicamentos e não tenha feito o cadastro das pessoas que receberam esses medicamentos. E mais, o agente de fiscalização do Tribunal de Contas solicitou ao Departamento de Assistência Social a destinação dos medicamentos e não obteve nenhuma destinação, posto que não foram entregues no setor de assistência social do município. É o que consta no relatório folha 51 do volume 1. Solicitamos ao Departamento de Assistência Social a apresentação dos requerimentos, receitas médicas e respectivos pareceres sociais pertinente ao atendimento aos munícipes, porém não foram apresentados, conforme o registro no termo de verificação da assistência social, folhas 314 do anexo 2, o que revela a falta
da devida comprovação da destinação dos medicamentos adquiridos por meio desses pregões. Claro, está mais uma vez que a utilização de expedientes fraudulentos para se enriquecer ilicitamente às custas de cofres públicos. Os documentos fiscais apenas serviram para justificar as saídas de numerários dinheiro. Para concluir, o agente fiscalizador do Tribunal de Contas relatou em seu parecer: face à falta de adequada comprovação de medicamentos foram efetivamente adquiridos e entregues à população carente, entendemos que a administração municipal suzanapolense infringiu a disposição dos artigos 62 e 63 da Lei Federal número 4.320/64 e aos princípios da transparência e da eficiência. Vale notar que, se passaram 2 anos e o ex-prefeito não apresentou quem são as pessoas que teriam recebido tais medicamentos, nem defesa nesses autos ele apresentou. Também não apresentou quem seriam os beneficiários, nem mesmo o processo do Tribunal de Contas. E são praticamente 100 mil reais de medicamento que não se sabe onde foi parar. Fato 4. Compra direta de peças e serviços de veículo. No final do ano de 2012, após as eleições municipais, a Prefeitura comprou diversas peças de veículos e contratou diversos serviços de manutenção de veículos da frota municipal. Acontece que nem as peças compradas, nem os serviços pagos à oficina foram realizadas no veículo. Nesse sentido, a declaração dos motoristas dos veículos e do mecânico. Nem há de se falar que os funcionários foram ouvidos na Prefeitura, já que todos foram chamados no Ministério Público de Pereira Barreto e confirmaram que as peças não foram entregues aos veículos e os serviços de oficina não foram prestados. É o que se vê nas declarações dos servidores perante o Ministério Público, folhas 120 a 126 dos autos da Câmara. Também houve apontamento no relatório do Tribunal de Contas nesse sentido, folha 54 do volume 1. Notadamente com relação à falta de pesquisas de preço, bem como a ausência de adequada comprovação de que a mão de obra ou peças foram devidamente aplicadas nos veículos indicados nas notas fiscais. Enseja-se que a administração violou as disposições do artigo 62 e 63 da Lei Federal 4.320/64 e aos princípios da transparência e da eficiência. Além das declarações e do apontamento do relatório do Tribunal de Contas, há fotografias tiradas no dia 2 de 1 de 2013 dos veículos que teriam recebido as peças de serviço, as quais comprovam que elas estavam quebradas no início de 2013. Ou seja, as peças e os serviços não foram prestados. Irregularidades e apartados. Todas as irregularidades citadas acima estão apontadas no relatório de fiscalização das contas anuais de 2012 da Prefeitura de Suzanápolis do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, por que ele não apreciou as irregularidades? Simples, as irregularidades verificadas são tão graves que sejam mais que mera aprovação ou reprovação de contas. Para as irregularidades encontradas na Prefeitura Municipal, o Tribunal possui instruções específicas que determinam a formação de investigação separada para a aplicação de sanções adequadas. Isso é o que consta no parecer da Assessoria Técnica do Tribunal de Contas, do Tribunal, folha 239, do volume 2, que opinou: quanto às irregularidades listadas no itens licitações, contratos, poderão, a critério superior, ser ressalvadas ao
respeitável parecer a ser exarada prosseguindo com tramitação como termos contratuais o termo das instruções vigentes na Casa. Sobre as sanções passível de aplicação, diz o parecer do Ministério Público de Contas, folha 246 do volume 2. Ao analisar as irregularidades encontradas no relatório dos agentes fiscalizador, no que se refere aos achados de auditoria referente às contas de gestão, decisões do administrador enquanto gestor, opina-se pela sua instrução na forma de autos próprios, a fim de que se possa determinar a imposição de multas, ressarcimento de valores, decretação de irregularidade de contratos e demais medidas não acionáveis dentro do parecer prévio. Esta medida se mostra necessária no entender do Ministério Público de Contas relativamente aos itens C1 ou C23, pregão 19/2002, contratos número 40, 41, 42, 2012, pregão 26/2012, contrato 59, 60, 2012 e pregão 28, 2012 e contrato 64, 2012. Assim seguiu a decisão consubstanciada no voto do digníssimo conselheiro Robson Marinho, no sentido de analisar melhor as irregularidades em autos próprios, determinando a formação de apartados nos seguintes termos, folha 257 do volume 2. Por fim, exceção feita ao item execução contratual, que deverá ser mais bem analisada em autos próprios, e as demais imperfeições registradas no laudo de fiscalização não foram conjunto suficiente capaz de contaminar toda a gestão do período, cabendo ao caso concreto também recomendações. Ou seja, o Tribunal de Contas montou autos próprios, que são os conhecidos por apartados, para investigar a responsabilidade do agente e demais pessoas envolvidas, inclusive empresas ou servidores, e aferir a responsabilização dos envolvidos com aplicação de multa, ressarcimento de valores desviados, decretação das irregularidades e demais medidas que podem ser aplicadas dentro do processo próprio. Significa dizer que tamanhas são as irregularidades que o Tribunal de Contas determinou o segmento da investigação para possivelmente implicar na imposição de multas e ressarcimento de valores, que somente são possíveis em processos isolados, nunca em conjunto com a fiscalização anual. Eis que os apartados já foram formados e a fiscalização já solicitou, inclusive inúmeros documentos à Prefeitura Municipal. Como demonstrado, respeito ao parecer emitido pela segunda Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está equivocado, merecendo reprovação. Os princípios que devem balizar, nortear a gestão financeira, orçamentária da administração municipal foram desrespeitados. Como visto e demonstrado, as irregularidades ferem todos os princípios da administração pública, esculpido no artigo 37 da Constituição Federal e importam a improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Os fatos acima esclarecidos importam que, em claro ferimento ainda à lei de improbidade administrativa, Lei 8.429/92, Lei de Licitações 8.666/93, Lei número 4.320/64, Contabilidade Pública, Lei 10.520/2002, Pregão, Decreto-Lei Federal número 201/67.
do artigo 216 do Regimento Interno, caso esta comissão apresenta, em frente ao projeto de decreto legislativo 2014, propondo a reprovação das contas da Prefeitura Municipal de Suzanápolis, exercício de 2012, objeto de análise nos autos do TC, número 2063-02612, Suzanápolis, 29 de outubro de 2014. Francisco de Assis Silva, presidente, José Novaes Santos, relator. Voto separado ao projeto de decreto legislativo 002/2014. Vereador Olímpio Pessoa da Trindade, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, declina o voto separado sobre contas do Executivo Municipal referente ao ano de 2012. Relatório. Encontra-se sob o exame desta egrégia Comissão de Finanças e Orçamento as contas do Executivo Municipal referente ao ano de 2012. Considerando que as contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e mesmo assim o relator e o presidente da comissão rejeitam o relatório final do tribunal, igualando seus entendimentos. O Estado Democrático de Direito nos permite apartarmos nosso parecer diante da discórdia do voto dos demais membros da comissão. A democracia é isso, ideias diferentes no mesmo contexto político, de forma que, com a análise do processo em questão, mostra-se razoável a apresentação do presente voto separado deste subscritor, por entender pela manutenção do parecer do Tribunal de Contas em relação à aprovação das contas do Executivo Municipal do ano de 2012, conformes a razões a seguir. Análise. Analisando as informações trazidas no relatório subscrito pelos julgados do Tribunal de Contas, que desenvolvem um trabalho imparcial ao longe das influências políticas, nos levam a acreditar que todo o conhecimento e entendimento da matéria foram devidamente expressados no relatório final, resultando a aprovação das contas em apreço. Apontamento aplicado de forma pedagógica nada mais que o direcionamento do procedimento técnico adotado pelos funcionários da Prefeitura Municipal, visto que não houve prejuízo do erário público em quaisquer segmentos desta gestão. A lei impõe a votação política do parecer do Tribunal de Contas, porém essa votação não possui condão de modificar a abordagem técnica da matéria, pois o resultado do entendimento é imutável. Os argumentos articulados no voto dos outros membros da comissão que manifestam pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas são vazios. Não passam de suposições, visto que as denúncias ocorridas estão em fase de inquérito, ou seja, estão sendo apurados, os resultados poderá consistir em arquivamento do processo. Voto. Os elementos de convicção no voto deste subscritor estão situados nos documentos acostados no processo, cumprindo aprovar as contas do Executivo Municipal e aprovar o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Suzanápolis, 7 de novembro de 2014. Olímpio Pessoa da Trindade, vereador. Na sequência, em discussão o projeto de decreto legislativo 002, que convido na pessoa do vereador Francisco Assis, o qual é o presidente da citada comissão, para fazer uso da palavra.
Municipal vive um momento muito importante. Está sob nossa responsabilidade o julgamento das contas do município, relativo ao ano 2012. Como a gente vê na mídia, acho que o Brasil está cansado de tanta corrupção, desvio de dinheiro público e muitas coisas erradas que os políticos andam fazendo. Tudo isso basta. Eu acho que para nós aqui numa cidade desse tamanho, acontecer certas coisas que acontecem, a gente fica até meio assustado. E eu acho que, embora o Tribunal de Contas ele fez a apreciação dele na parte de contabilidade. O que significa isso? Ele aprovou os investimentos que são obrigatórios do prefeito, que é investir 15% na saúde, 25% na educação, dinheiro do Fundeb, isso ele aprovou. Mas ele apontou as irregularidades das licitações. E as licitações são bem claras, porque quando veio a denúncia dessas licitações errôneas aí, eu, como vereador, que sou o presidente da comissão, fui citado pelo prefeito e fui até o Tribunal de Contas ver essas publicações. Quando chegamos lá, tinha um jornal lá assim. O jornal estava lá. Só que o jornal que estava lá não era o jornal oficial da prefeitura. E aí deixou uma dúvida. E eu peguei e fui atrás. Eu fui até o jornal que estava lá, que é esse que estão aqui para vocês verem. Esse aqui é o jornal que está lá no tribunal, né? Esse aqui que foi publicado. Ele é igualzinho ao jornal verdadeiro. Certo? Só que esse que está lá, para você ver aqui, a obrigação do prefeito dos cidadãos, você busca o que está na prefeitura de Jales. Está diferente. Não existe cidadãos. Então, quer dizer, alguma coisa estava errada. E aí eu comecei, fui mais atrás ainda. Fui na prefeitura de Jales, busquei os jornais originais. Se vocês olharem no jornal original que está na prefeitura de publicação da licitação de Jales, não tem nada de Souza Nápoles. Como que esse jornal apareceu lá, uma publicação de Souza Nápoles? É o mesmo jornal. E esse aqui, para dúvida, para dizer que o jornal é falso, eu fui até o dono do jornal e pedi para ele carimbar e assinar. E ele carimbou e assinou. Aqui ele falou assim que nunca prestou serviço para a prefeitura de Souza Nápoles, mas constava isso na licitação. O tribunal apontou 14 licitações inadequadas, erradas. Não estou dizendo que ninguém roubou, ninguém fez nada disso. Estou dizendo que houve um erro administrativo. Isso fere os princípios. Eu, como vereador, tinha que investigar. Eu não posso deixar passar isso aqui branco. Então nós temos que fazer nosso papel de vereador. E eu acho que o papel nosso é investigar. Isso que o eleitor votou em nós confiando que nós fôssemos transparentes nas contas públicas. Isso eu se tiver aqui na tribuna, o vereador vir aqui e cobrar do prefeito transparência nas contas públicas. E eu estou fazendo mesmo. Cobrando transparência. Embora na época eu não era vereador, mas infelizmente caiu na minha mão. Né? Eu, como presidente da comissão, não podia deixar quieto isso aqui. Eu vi que tinha irregularidade, fui atrás. Então está aprovado isso aqui. Está para ser julgado? Bora, está. Mas eu vou ficar esperando a justiça até quando? Porque a justiça é meio demorada. O erro está aqui, gente. Eu gostaria de saber o que a gente faz com tanto erro desse jeito. O que se faz com isso aqui? A gente simplesmente aprova essas contas, deixa para lá, acabou, esquece. Porque muitas coisas aconteceram em Souza Nápoles, e eu acho que ninguém foi atrás, ninguém investigou, passou batido, morreu o assunto, deixou para lá. Eu acho que na história dessa Câmara, nós temos que fazer a diferença. Como é que eu, lá na frente, se eu aprovar fazer a votação e aprovar essas contas aqui agora, de repente, lá na frente do tribunal, reprova essas contas e condena o prefeito. Que cara que eu vou chegar no meu eleitor e vou falar para ele assim, olha, eu quero seu voto. Eu falo, não, peraí. Você votou nas contas que teve no processo e foi condenado. E aí, quem me garante que ele não vai ser condenado nessas contas aqui? Porque está bem claro aqui. Quando o vereador me citou aqui dentro que os funcionários foram ouvidos dentro da prefeitura, olha, está no processo. Aqui o processo. Eles foram ouvidos pelo promotor público. Então, eu acho
mentira disso. A verdade está aqui, todo documentado. Não sou eu que estou falando, está escrito. É o papel que está dizendo. Eu apenas li, eu perdi tempo nesse projeto para quê? Para chegar aqui e deixar isso aqui passar batido? Eu acho que, eleitores, está na hora de os análises mudar a visão. Vocês estão por transparência? Tem cópia do prefeito atual, mas a transparência está aqui no passado. Cadê a transparência do passado? Não serve, não valeu nada. Tá? Eu acho que eu voto contra as contas do prefeito, 2012, eu voto com provas na minha mão, tá? E saio daqui de consciência tranquila. Que meu eleitor, aquelas pessoas que confiarem em mim, podem me parar na rua e me cobrar. Porque está aqui, eu tenho como provar. Então eu saio daqui hoje de consciência tranquila e com prazer que eu cumpri meu trabalho. Meu trabalho foi feito. Tá? E muito obrigado. Na sequência, convido o vereador José Novaes, que é o relator da citada comissão. Boa noite, senhor presidente, secretária legislativa, secretária da mesa, nobres pares, plateia presente, obrigado pela presença. Como é bom ver a casa cheia. Hoje nós vivemos um momento de muita tradição, um momento que o município passa um momento delicado, onde que 2012, ao final de 2012, nós vem enfrentando aí uma série de denúncias. E não paramos não, estamos aí correndo atrás, buscando onde está a verdade, onde está a mentira. E dentro desses 2 anos nós esperamos até agora, neste final de 2014, as contas de 2012, que virá futuramente as demais. As contas de 2012 chegaram para 60 dias nesta Câmara Municipal, na qual tivemos a oportunidade de analisar verificar tudo aquilo que está aqui dentro, notificado pelo Tribunal de Contas. Nós não estamos aqui inventando nada, nós estamos aqui simplesmente tirando de tudo um patamar que aqui foi programado, foi feito dentro do ano de 2011. Em 2011, nós votamos sim favorável às contas, mas 2012 é impossível votar favorável a essas contas. Para mim votar favorável a essas contas, eu teria que amarrar o pano nas listas e deixar de enxergar tudo isso que foi feito nos últimos dias da administração. Nós sabemos, todos vocês por isso sabem, que a prefeitura teve uma paralisação pela promotoria pública no começo, quase no começo do mandato, e pedindo várias cópias de documentos, um atrás do outro. E aí nós ficamos atentos quando eles procurou a parte do jornal. Nós fomos lá, mas no jornal, fomos até o Tribunal de Contas, eu e o vereador Assis, que é o presidente desta comissão, deparamos lá, falamos, vamos lá encontrar um jornal que tramita na cidade, que é legal. Engano. Chegamos lá e encontramos isto aqui. Uma licitação fraudada, ela é crime.
imaginou 14 licitações. Se eu fechar os olhos para isso aqui, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu tenho duas funções aqui nesta Câmara, as principais funções, que é votar os projetos de lei e fiscalizar. Essa é a minha função, fiscalizar. E foi isso que nós estamos fazendo durante esses 2 anos, e principalmente nesses 60 dias, que aqui o senhor presidente oficiou, adiou, para que houvesse qualquer explicação a respeito dessas contas que nós jamais teria coragem de votar favorável. Então, a respeito de tudo isso que vem acontecendo, no começo de 2013, a gente pegou uma nova administração. E essa nova administração pegou o patrimônio do transporte, no geral. E o que nós temos que fazer? Tem que correr e arrumar, né? De repente, esses veículos já tinham chegando números novos de peças, de que tinha arrumado. Mas arrumado como? Os veículos estavam tudo no cavalete. Então foi aí que foi comprovado através dos próprios funcionários. Quem vai duvidar do próprio funcionário público, independente da sigla partidária dele? Aqui tem que estar notificado aqui depoimento de funcionário que não tem nada a ver com a sigla do prefeito atual de hoje. Então quer dizer, aqui não tem mentira. A verdade está exposta, esclarecida, e não tem possibilidade nenhuma disso aqui não ser verdade. Então, caros companheiros, o meu voto é simplesmente contra as contas, simplesmente por isso. De repente eles conseguem mudar a situação. Mas quero aqui agradecer a Deus a presença de vocês. Gostaria muito que vocês voltassem sempre para ver e prestigiar o trabalho de todos esses vereadores aqui desta Câmara Municipal. Era só isso, meu muito obrigado. Na sequência, convido o vereador Sr. Olímpio, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, secretária, boa noite, companheiros, vereadores. Hoje a casa está cheia, que maravilha, gostaria que esteja sempre assim. Gente, hoje nós estamos aqui agradecendo a presença de todos vocês, muito obrigado. Convido novamente que esteja sempre junto com nós, acompanhando o nosso trabalho. Meu muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de falar o nome de todo mundo, mas é impossível. Gente, hoje nós estamos aqui num projeto Pulé. É interessante que eu, por exemplo, eu percebo aqui que eu nunca posso ser contra o Tribunal de Contas. Se essas contas do ex-prefeito, não, gente. Por quê? Se o Tribunal de Contas aprovou, por exemplo, seu Zé Novaes, o vereador, eu não posso amarrar um pano no meu rosto para falar que eu sou favorável às contas. Eu não estou aqui protegendo o Bigode, não estou ofendendo o Osmar, não estou acusando ninguém. Mas eu não preciso amarrar um pano no meu rosto para falar com o público que está presente. Viu? Eu gostaria que todos tenham certeza que o Tribunal de Contas aprovou essas contas. Está aprovado, eu não posso ser contra, não estou defendendo o Bigode. Se ele deve, ele tem que pagar.
E eu não vejo no rosto desse moço que foi nascido, criado aqui, filho de Suzanápolis, a família fundadora de Suzanápolis está aqui, e eu vejo ele como um ladrão. Eu não vejo o Vidotti como um ladrão. Eu não vejo Por gentileza, senhoras e senhores, por gentileza, vamos manter o nível, por gentileza, peço a todos, senhoras e senhores, não se manifestem. Por gentileza. Então, por gentileza. Obrigado, doutor. Em respeito às ideologias, aos partidos, por gentileza. Então, gente, eu me vejo por esse lado. Eu não vejo, porque não só como político, o Vidotti foi servidor de Suzanápolis. Ele foi um agricultor que serviu toda a população suzanapolense. Eu gostaria de não chamar a atenção novamente. Por gentileza, eu acho que são todos adultos, no espaço democrático, por gentileza. Então, por isso, eu sou favorável ao Tribunal de Contas e meu voto é favorável ao Tribunal de Contas. E muito obrigado a todos, agradeço a presença de todos vocês e até a próxima. Muito obrigado. A título de conhecimento, todo esse trabalho, as nossas sessões são transmitidas online. E os trabalhos de hoje também será requisitado pelo Tribunal de Contas e também pelo Ministério Público. Então, por gentileza, eu peço que a todos colaborem para facilitar os trabalhos. Dando sequência à discussão do projeto de decreto legislativo 002. Com a palavra, o vereador Agenor de Barros. Senhor presidente, colegas vereadores, mesa diretora, senhores presentes, é um prazer tê-los aqui acompanhando mais esse dia do nosso trabalho com a proteção de Deus. Caros internautas que estão acompanhando o nosso trabalho, estamos aqui hoje apreciando as contas da administração 2012. O relatório diz tudo, a gente não está vendendo nada sacado, então não podemos, eu por exemplo não posso dizer que tenho desconhecimento da lei, todos sabem que eu sou bacharel em ciências jurídicas e tenho conhecimento da legalidade. O Tribunal de Contas é um simples órgão fiscalizador. O Tribunal de Contas não aprova contas, ele simplesmente fiscaliza e faz as suas indagações. O Ministério Público não pode intervir nos trabalhos municipais por lei, mas o Ministério Público é o órgão que faz com que cumpre a lei. Então, não podemos tapar o sol com a peneira. O Ministério Público está fiscalizando, está com provas da administração de 2012. Então, eu não vejo aqui a possibilidade de representar o povo de Suzanápolis favorável a um processo dessa magnitude. Então, temos que ter a conclusão do processo para ver o que vai acontecer. Tem muitas pessoas envolvidas no processo. O relatório diz tudo, não adianta a gente ficar aqui repetindo o que todos estão dizendo, porque estaríamos ministrando em benefício de ninguém. Jamais alguém vai ver eu usar essa tribuna pela minha imunidade para meter a boca em alguém. Estamos aqui aprovando as contas de 2012. Não estamos aqui em assuntos pessoais e nem partidários. Então, eu vou ser contra
as contas de 2012 pelo relatório que eu venho há 60 dias pesquisando, que é o meu trabalho, que foi deferido pelo voto do nosso povo, e não tem como, não tenho nada pessoal, todos sabem que eu nunca falei mal de ninguém aqui nessa tribuna, e nem pessoalmente, mas eu tenho que cumprir o que a lei está dizendo. Se o Ministério Público está investigando, há alguma sombra de dúvida, então vamos esperar o que pode acontecer. No mais, era isso, senhor presidente, colegas vereadores, senhores presentes, caros internautas, fiquem todos com Deus, o meu abraço, boa noite. Continua a discussão do projeto de decreto legislativo 002. Com a palavra o vereador Celso Cruzeiro. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Quero aqui, pouco tempo que a gente tem para explanar, uns 5 minutos, tentar falar um pouco sobre esse parecer da comissão e o parecer separado. Parecer da comissão, ao meu ver, um parecer político, um parecer que eu sou obrigado a desconcordar, porque o Tribunal de Contas, que é responsável por julgar as contas do município, que veio aqui também desconcordar com a ideia do novo vereador Genor, que é um órgão sim, é um colegiado que julga a favor ou contra as contas do município, e é enviado para a Câmara Municipal, para que a Câmara Municipal dê seu parecer final. Eu ouvi atentamente aqui o presidente da comissão, o senhor Francisco Popular Assis, vou desconcordar de alguns pontos que você falou aqui. Se eu aprovo essas contas e amanhã o Tribunal de Contas vem rejeitar essa conta, não, vereador, as contas já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, ela não vai ser julgada de novo. O nobre vereador desconhece totalmente do processo. Aliás, esse parecer, para as pessoas que estão aqui presentes, não foi feita nem pelo presidente Zé Novaes, o relator Zé Novaes e o presidente Assis. Foi feita pelo advogado da Prefeitura Municipal, por interesse do prefeito municipal. Simplesmente, senhor presidente, a palavra está comigo. A palavra está comigo. A palavra está comigo, eu não apertei a vossa lei. Senhores, por gentileza, vamos à sequência dos trabalhos. Em respeito às biologias, por gentileza, vamos polir as palavras dos debates. Por gentileza, vamos à sequência. senhor presidente, só gostaria que o novo vereador não acusasse. Senhor presidente, a Vossa Excelência tem que comandar os trabalhos. Por gentileza. A palavra está comigo. Por gentileza, senhores, por favor, vamos elevar o nível. A família São Lourenço está presente julgando os trabalhos. Vamos elevar o nível, por gentileza. E sim, volto aqui, mais uma vez, falar do nome do novo vereador, porque a Vossa Excelência foi claro. Eu não estou acusando que ninguém roubou. Então ficou muito bem claro que a Vossa Excelência não encontrou nenhuma irregularidade. Mas sim, é um parecer político. Vamos falar aqui a respeito do que foi apontado. Sobre aquisições de remédios. Os remédios foram entregues sim, pelo setor social da Prefeitura. Mas todos os requerimentos que comprovavam as famílias que receberam esses remédios desapareceram da Prefeitura Municipal para prejudicar o ex-prefeito Antônio Servidotti. O próprio Tribunal de Contas, novo vereador, falou isso para o prefeito municipal e para toda a sua equipe. Os materiais de construção foram entregues sim. Só que vocês não perceberam que em 4 anos o município desenvolveu. Tanto é que vocês estão inaugurando obras até hoje no ex-prefeito municipal. Por favor. Pelo contrário, meu vereador, a atual administração invadiu as obras e não teve coragem nem de inaugurar. Essa é uma verdade. Mas continuando, houve sim publicidade. O jornal de Jales fez publicidade, está anexado os processos de licitação. Só que não sei o que aconteceu por benefício próprio, ou se foi direcionado, ou se teve algum poder aquisitivo que influenciou na decisão dessa pessoa, e dizer que ele não publicou. Quem que é o dono do jornal? Então o ex-prefeito foi lá, invadiu a gráfica dele e publicou o jornal. Isso é lamentável, gente. Eu acho que a administração deveria esquecer o ex-prefeito e começar a trabalhar, mostrar serviço, cumprir o que vocês prometeram em campanha, que
até o momento não fizeram nada. Novos vereadores, eu quero aqui acabar de explicar em relação a esse jornal que vem atacando covardemente o prefeito Vidotti. Só para que vocês tenham uma ideia. O ex-prefeito tinha um jornal a semana. Se gastava com o município R$ 7.900 em gasto com publicidade. Hoje o jornal A Voz do Povo, do município de Ilha Solteira, vocês podem entrar no portal da transparência, editora gráfica Barbosa Limitada, se gasta 60 mil por ano. Então eu quero dizer para vocês que todas essas matérias que estão sendo colocadas no jornal têm interesse da atual administração. Qual é o interesse deles? Desvincular, tirar a imagem do ex-prefeito. Um prefeito, que ao meu ver, respeita a opinião de cada um, o que tem em Suzano Alves, 80% da infraestrutura foi adquirida com o seu trabalho, com a sua equipe. Então, gente, eu gostaria de, para vocês ficarem bem atentos a esse ponto. Não acredite em jornal pago pelo dinheiro público de Suzano Alves, que hoje recebe 60 mil reais por ano. E aí eu pergunto para vocês, por que não tem remédio na farmácia do Posto Saúde? Por que não tem médico? Justamente pelos gastos elevados da prefeitura. Senhor presidente, eu tenho mais um minuto. E por fim, se a gente for falar aqui das irregularidades da atual administração, tem várias. O tempo é curto, não posso explanar tudo aqui. Mas eu posso fazer uma pergunta: de quem é a Conecta que hoje presta serviço para a prefeitura municipal? Respeito claramente cada pessoa aqui. Mas, por gentileza, só fixar no projeto. O projeto, sim, mas eu tenho que falar das irregularidades. Vai ter o tempo para isso, outra situação, por gentileza. Então, eu gostaria de dizer que a atual administração tem um pegado de vida enorme. E se eu vou falar aqui, são diversas e diversas coisas. Mas eu voto a favor das contas do prefeito Antônio Silva Vidal 2012, junto com o Tribunal de Contas e o Ministério Público das Contas. Está aqui, ó, aprovado por todos. Então eu não posso ir contra pessoas que são concursadas, formadas, profissionais da área, não desrespeitando a pessoa do novo vereador José Novaes, nem do Assis, mas infelizmente o peso do Tribunal de Contas é mais forte. E eu voto porque eu conheço a personalidade, eu conheço o caráter do ex-prefeito. Ele trabalhou com carinho, com amor pelo município, jamais demonstrou de irregularidades. Hoje sim, ele sofre ataques covardes, que a voz do povo vai dizer lá na frente. Sempre digo isso, senhor presidente: o bem sempre vence o mal. Meu muito obrigado a todos. Família Suzano Alves, por gentileza, vamos manter a ordem, por favor. Continue a discussão do projeto de decreto legislativo. Continua a discussão do projeto de decreto legislativo 002/2014. Com a palavra o vereador José Luiz Galo. Boa noite, presidente. Novos estados, público presente, obrigado pela presença. Fico feliz de ter a Câmara cheia, mas se fosse por um motivo importante do município, mas por umas denúncias vagas sobre essa, fico muito triste. Isso não é um bom sinal para o nosso município. Eu sou a pessoa, não posso falar muito, porque eles falam que eu roubei junto com o Vidotti. Lá em casa tem um monte de remédio, peça de veículo, se precisar tem. Lá em casa tem remédio, o bolso não tem. Não, por gentileza. Não quero ser delicado, mas vamos ter que tomar medidas enérgicas. Por favor. É a última vez que repito. Se fala muito que eu atestei com o verso da nota, era meu trabalho. Gustavo Ribeiro, eu fiquei 8 anos assinando atrás das notas. O novo vereador já não vai estar. Mas se eu não atestava, o Avelino não empenhava. Eu achei engraçado falar com gente, isso é um absurdo, gente. Mas eu tenho certeza que na cabeça de vocês, o Vidotti não roubou. Isso é política, e política é isso. A gente está dentro dela, tem que acostumar com isso. Minha consciência é limpa, eu nasci em Suzano, eu ando de cabeça erguida, pode falar que roubei. Minha cabeça, eu ando em qualquer lugar, não tenho vergonha de ninguém. Vocês conhecem minha família. Não veio de paraquedas aqui, eu nasci aqui, minha família inteirinha. Não caiu de paraquedas em Suzano. Então, quanto a isso, pode estar sossegado. E esse parecer que foi lido, é que nem o vereador Celso disse.
Foi feito na prefeitura, não foi feito no Tribunal de Contas, não. O parecer do Tribunal de Contas é um parecer pequeno, foi aprovado as contas do ex-prefeito. Então, você não precisa se assustar com esse parecer, não, porque esse parecer não é do Tribunal de Contas. Fazer uma parte? Pois não. Bom, vereador, a Vossa Excelência foi muito bem, agradeço pela parte da Vossa Excelência de sede aí, em dizer sobre essa questão do parecer. Fora isso, eu tive conhecimento, essa semana, peguei a pasta da Câmara Municipal, dezenas de denúncias feitas pelo atual prefeito municipal contra o ex-prefeito junto ao Ministério Público do Tribunal de Contas. Então, eu quero aqui, em um tempo muito curto, dizer às pessoas, a maioria dessas denúncias que o atual prefeito está sofrendo, né, injustamente, leviana, são frutos de denúncias da atual administração junto ao Ministério Público e junto ao Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas, a atual administração não conseguiu prejudicar o prefeito. O Tribunal de Contas atestou as contas do prefeito municipal, foram aprovadas. Agora eles estão na sede, que junto ao Ministério Público eles possam prejudicar o trabalho do ex-prefeito Antônio Cino Guidotti. Mas eu atesto o seu nome, nobre vereador, porque eu conheço a Vossa Excelência, sei do trabalho sério que foi feito. Agora, erros existem em toda a administração. Dizer que foi perfeito tudo é mentira, porque perfeito somente Deus, né? Mas eu apoio o seu trabalho, defendo a sua pessoa e defendo a pessoa do ex-prefeito, porque eu conheço o caráter e a índole de cada um. Muito obrigado. Eu acho um absurdo também, em 2011, teve uns 4, 5 apartados. Essa Câmara votou unânime nas contas. Ninguém nem discutiu. E com 15 dias foi posto de votação as contas. Agora ficou 60 dias para denunciar, denúncia. Gente, nós fomos eleitos para quê? Vamos trabalhar com o município. Esquece o que o prefeito no passado fez. Vamos ajudar o prefeito hoje. Se não está indo bem, vamos tentar ajudar ele para conseguir alguma coisa. Vamos correr atrás de verba. Eu acho que Suzanápolis está no caminho errado. Tem que mudar a política de Suzanápolis, no meu pensar. Não sei se posso estar errado hoje, né? Mas se continuar assim, Suzanápolis, sinceramente, parou. Foi uma bomba! E é só isso, presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado pela presença de vocês todos. Continua a discussão do projeto de decreto legislativo 002/2014. Continua a discussão do decreto legislativo 002. Com a palavra, o vereador João Viana. O esporte está feio. Boa noite a todos, senhores presentes, senhor presidente, a todos presentes, aos internautas, nosso boa noite. É uma noite tumultuada, todo mundo quer saber a verdade, né? Nós estamos aqui percebendo que o Brasil está uma cara nova, em fase de mudanças. E Suzanápolis não é diferenciado. Suzanápolis é um pedacinho deste Brasil, que querem mudanças, que querem refletir no povo a dignidade de um voto, a dignidade de esclarecimento e de verdades. Quero aqui também agradecer ao presidente desta Câmara, que não pediu esforços para correr atrás de documentações, juntamente à comissão, né, que emitiu um parecer. Porém, não tenho que indagar as contas do prefeito a questão positiva. Porque o que está escrito pelo Tribunal de Contas está escrito. Ninguém vai mudar essas palavras. Então, se por acaso algum dos cidadãos suzanapolenses tiverem dúvida em relação àquilo que foi lido em relação ao parecer do Tribunal de Contas, venha a esta Câmara e pede as cópias. Peça os documentos. Faça isso para esclarecimento de verdade de vocês. Porque nós, às vezes, falando, nós não queremos credibilizar que vocês tenham a noção de envolvimento para que vocês sejam, como se diz, enganados. Nós não estamos aqui para isso. E quero dizer mais alguma coisa.
Em muitas reuniões com auditores do Tribunal de Contas, várias reuniões aqui na região, os auditores disseram sempre assim: nós somos parecer técnico. As contas que vão aprovadas no parecer com ressalvas de algumas diferenças que não foram encontradas declaradamente esclarecidas, elas são parecer técnico. Quem aprova a conta do prefeito é a Câmara de Vereadores. Eu acho que fica bem claro para nós, vereadores, para os senhores, que parecer técnico do Tribunal de Contas, quem aprova a conta do prefeito de qualquer gestão é a Câmara de Vereadores. Então, é uma grande responsabilidade, sim. Porque não arrumou em casa, lá no site aparece de online quantas pessoas no site. Verificar eu acho que o prefeito não deu falhas, e todas as falhas têm que ser esclarecidas. Após estudar as contas do município de 2012, entendo que elas não têm condições mínimas de serem aprovadas. Temos que as contas devem levar em consideração não somente os aspectos contábeis, mas todos os atos realizados pela administração. Nesse sentido, as contas de 2012 estão repletas de falhas gravíssimas, como foi dito aos senhores pelo parecer técnico, tá? E pela investigação da Promotoria Pública. Então, nós não podemos omitir. E nós não podemos esconder a verdade. Vamos esclarecer, vocês junto conosco. Vocês são cidadãos sanapulenses, brasileiros, que precisam viver a verdade. Nós não podemos omitir. Passo a considerar algumas coisas que foi citado até no parecer. Uma das questões citadas falaram sobre medicamentos. Medicamentos que atestou a farmacêutica que não foram recebidos. Foi isso que ela disse. Não foi recebido e não foi dispensado na farmácia da UBS. Se isso não aconteceu, e o Tribunal de Contas indagou o setor de assistência social, aonde estava a documentação, aonde estavam as folhas, porque a procedência é muito simples. Quando os medicamentos são solicitados ao setor de assistência social, ele deve seguir a seguinte procedência: pegar a receita, enviar a solicitação, fazer a compra e efetuar a entrega. E esses documentos têm que aparecer. Não apareceram. Também quero acrescentar aqui que gastaram 30 mil de medicamentos, remédios, em 10 dias. Como não existia entrega do setor, onde foram parados os remédios? Não sabemos. Foi isso que o tribunal notificou. E o que nós estamos falando? Então, por fim, a gente pensa o seguinte: não trair o povo não é induzir as mentiras e nem fazer falcatruas com o nome dos outros, mas é simplesmente trazer esclarecimento à população. E isso, com certeza, o Ministério Público vai trazer. Lembre-se que a maioria dos fatos aqui relatados são objetos de apuração por parte do Ministério Público da comarca. Pergunto: como ficaria a imagem dessa Câmara deixando de fazer o seu papel? Fazer aquilo que é cabível a cada um de nós. Nós somos livres. Portanto, eu peço a vocês que nós estamos aqui à disposição para esclarecimentos e com o andamento do processo, que vai ter muito tempo para isso. Mas esse momento é o momento de aprovar ou não aprovar. Como não estamos esclarecidos, vamos esperar esclarecimento do Ministério Público e chegar a uma conclusão. Mas neste momento, por minha pessoa, para esclarecimento
de 2012. Muito obrigado, boa noite a todos e que venha sempre essa Casa de Leis. Continua a discussão do projeto de decreto legislativo 002. Com a palavra, o novo vereador Ademir Tiossi. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, novos vereadores, público presente, muito obrigado pela presença. Eu sou favorável ao Tribunal de Contas, ele deu um parecer favorável. E outra coisa, eles estão falando de materiais de construção. Eu vou começar pelo material de construção, novo vereador, que colocaram no relatório que não foram entregues. O esgoto daquelas Minha Casa Minha Vida está correndo ao ar livre. Se quiser ver onde está os canos, mete a máquina e está buscando, que eles estão lá embaixo. Ou eles estão correndo ao ar livre. Sobre medicamento, gente. Medicamento Por favor, descoberem o trabalho, por favor. Por gentileza, a todos os senhores. Medicamento, gente. Medicamento todo mundo sabe. Se o paciente vem com uma receita, ele não vai para o posto de saúde. O paciente pega na farmácia e ele não precisa levar as receitas lá para o posto de saúde carimbar. Isso é uma vergonha. Isso é tudo política. Eu acho que a gente tem que ser mais claro nas coisas. Esse prefeito fez isso, o outro vai fazer a mesma coisa. A única diferença é que o outro comprava remédio. Esse não tem nem posto, nem médico no posto de saúde. Qual que é a diferença? Agora falar que o prefeito roubou, o novo vereador não roubou, o que é isso? Então, se teve desvio, não é da administração anterior. Posso da parte? Senhor presidente, eu quero aqui agradecer ao vereador. Queria fazer mais um reforço aqui, novo vereador, em dizer que Vossa Excelência foi muito bem. A nova vereadora viu aqui e mencionou onde foram esses remédios. Os remédios têm certeza. Foram entregues às famílias sanaporenses. Agora, hoje eu pergunto para a nova vereadora, onde estão os remédios de Suzanápolis? Onde estão os recursos que é para comprar remédio? E uma amiga minha ontem, com o filho internado no posto de saúde, não tinha dipirona. Ela teve que buscar na residência dela. Então eu pergunto para a Vossa Excelência, que faz parte de uma administração tão honesta, onde está indo o dinheiro da saúde do município de Suzanápolis? O ex-prefeito Octaviano Ribeiro teve a conta rejeitada pelo Tribunal de Contas. Vários apontamentos no Ministério Público, ônibus superfaturado, desvio de função, verbas de locais de PIX paga acima do limite. E eu não vejo os vereadores aí do lado da bancada do prefeito Bismarck mencionando sobre isso. Existem vários inquéritos respondendo pelo Ministério Público. Por que o vereador Zé Novaes não votou quando apareceu no Tribunal de Contas naquela época? Vossa Excelência tem 2 pesos, 2 medidas. Quando é do lado de vocês, a lei é mansa. Agora, quando é do lado de nós, tem que ser pesado. A gente tem que ter um caráter certo. Muito obrigado. Outra coisa, nova vereadora, a senhora falou apadrinhamento. Eu não acredito em apadrinhamento. Apadrinhamento tem agora com aquele monte de funcionários contratados. Isso é de jogar o dinheiro fora. Isso sim, ganhando acima do que ganha. Inclusive a nossa cidade está destruída. É a cidade mais suja da cidade de São Paulo. Então, eu acho que não pode ter 2 pesos, 2 medidas, que nem o novo vereador Celso falou. Por isso eu sou a favor do Tribunal de Contas. Muito obrigado. Metade. Entendeu? Continua a discussão do projeto de decreto legislativo 002. Quero passar a presidência do governo também vai fazer essa palavra. É com muita satisfação que quero cumprimentar as senhoras, senhores, aos internautas, famílias sanapolenses. Que bom, a casa cheia, nesse espaço democrático que é de vocês. Eu convido, não somente para o trabalho de hoje, mas para todos os trabalhos.
aqui é decidido aonde é investido o recurso que é da família sanapolense. A maior inquietação, eu respeito os movimentos, as declarações, mas a maior inquietação que tem que ser discutido está se deixando de lado. A maior inquietação, que é um trabalho conjunto entre vereador e sociedade organizada, é você se dar as mãos para apurar aquilo que está sendo investigado, seja quem for. Seja quem for. Nessa tribuna, eu nunca deixei de ser imparcial com o meu município. Eu não nasci aqui, mas escolhi aqui para viver. Vou morrer aqui, de velho, se Deus quiser. E vou morrer lutando pelo meu município, por lealdade ao meu município. O município é a nossa primeira pátria. A sociedade e os vereadores que nós representamos, vossas excelências, é um trabalho conjunto. Essa é a inquietação que precisa ter, independente que prefeito for. Investigue. Vamos dar as mãos para que isso aconteça. É a nossa obrigação. Política é para homens e mulheres organizados, esclarecidos. E que bom que no Legislativo tem uma representante das mulheres, educadora, tem uma vice-prefeita mulher. As mulheres estão bem representadas. Nós devemos buscar a verdade, entendê-la, aprender com ela. A história segue. Nossa representatividade é passageira, porém, nossas atitudes ficarão marcadas e serão julgadas hoje e no futuro. Cada qual tem um dever legal, responsabilidade no reconhecimento da sua função de vereador. Quero deixar bem claro isso. Na medida em que fomos eleitos pela família sanapolense, devemos a ela a responsabilidade dos nossos atos, pois nesta vida cada um escreve a sua própria história. Devemos, como homens públicos, escrevê-la de forma digna, transparente. Essa é a nossa obrigação. As contas do Executivo Municipal que analisamos hoje nessa casa é matéria de extrema importância. Não podemos restringir coisa alguma. É trabalho de sociedade organizada, de legislativo organizado, imparcial, siga as leis. Eu não sou advogado, mas eu adoro lei. É a única coisa que nós temos. A sociedade precisa se aprimorar em ser ordeira, em cobrar do legislativo a sua organização, que se cumpra a lei, independente de quem seja vereador, de quem seja prefeito. Enxergar o que realmente se passou, buscando entender a verdade dos fatos, para formar nosso processo de juízo. Eu não voto nada em bloco, ninguém manda no meu pensamento. Quem manda no meu pensamento sou eu. Eu sou o formador das minhas conclusões. A sociedade precisa sentar nesse espaço que é teu. Precisa resgatar os seus valores, fortalecer o município, discutir o município. Ninguém mais que vereador, em suas funções diárias, que não é só fiscalizador, também é mediador, até de conflitos. É preciso buscar a sua responsabilidade de cada um. Eu vou fazer uma reflexão muito séria entre a diferença de gostar do município e de amar o município. Tem muitos políticos, muitos munícipes tratando o município como se fosse uma laranja. Ninguém ama laranja. Todo mundo gosta de laranja. E o que a gente faz com a laranja? A gente chupa o caldo, come o bagaço e depois joga a casca fora. Tem muitos políticos aí fazendo isso no município. Essa é a distância de gostar e amar. Quem ama, cuida, zela, tem carinho. E o que eu estou vendo aqui é muitos políticos fazendo um discurso frouxo. Muitos munícipes batendo palma aí por um discurso frouxo. Temos que chamar a responsabilidade. E essa minha voz de vaias não me assusta. Nós temos dois ouvidos. Um é para ouvir aplausos e o outro pode ser para ouvir vaias.
Eu chamo a sociedade organizada, que Suzanápolis tem, graças a Deus, a maioria da sociedade ordeira e organizada, para que faça essa diferença, para que faça essa reflexão entre o gostar do município e amar o município. Quem que está zelando e cuidando do município? Que os senhores, ao assinar o seu voto, façam essa reflexão, porque senão daqui a pouco conquistas de anos vamos perdê-las. Que cada um cumpra a sua responsabilidade. Pela moralidade, pela ética com o dinheiro público, eu não voto a favor dessas contas. Muito obrigado. Questão de ordem, não pode ter manifesto dessa casa. Devolvo a presidência ao vereador Paulo César Pereira. Em respeito ao regimento, a votação é nominal e por ordem alfabética. A começar pelo vereador Demir Tiossi, Vossa Excelência, sim ou não, no projeto de decreto legislativo 002/2014? Não ao decreto. Por gentileza, o senhor cita o nome do secretário de Gênero que vai marcando as posições. Na sequência, no vereador Genor Alves de Barros, sim ou não? Sim. No vereador Celso Fusca? Não, a favor da verdade. No vereador Francisco Assis? Sim. No vereador José Luiz Gaba? Não. No vereador José Novaes? Sim. No vereador Sorolito Pessoa? Por gentileza, liga o microfone essa aí. Não, presidente. Na sequência, como já disse, pela moralidade, pelo respeito do dinheiro da família sonopolense, sim. Na sequência, no vereador João Vieira. Sim ao decreto. Portanto, o projeto de decreto legislativo 002/2014, aprovado pela maioria. Não, senhor presidente, rejeitado. Aprovado não, rejeitado, senhor Sim. Para que todos entendam, é o inverso. Porque a lei exige 2/3. A lei não foi 2/3. Existe 2/3. E foi 5/4. Ela foi pela maioria, mas a lei exige 2/3. Portanto, é o inverso. Senhor presidente, por favor, pela ordem. Gostaria que a Vossa Excelência pronunciasse que as contas de 2012 permanecem aprovadas com o mesmo entendimento do Tribunal de Contas e que fique registrado em ata. Vossa Excelência precisa declarar. Sim, perfeitamente. É como eu disse no inverso. Como se os 2/3 e deu 5/4, as contas foram aprovadas.